Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão assistir essa aula de hoje, mas eu queria desejar boas-vindas, não é? Mais uma vez, sejam bem-vindos à aula de física, tá? Nós estamos entrando na terceira semana de aulas remotas. E assim, dando continuidade à nossa aula anterior, nós vimos o início da eletrostática. Então hoje nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo, ok? Tranquilo? Então vem comigo, te mostrar aqui o quadro virtual. Pronto, esses são nossos assuntos da aula de hoje. Os princípios da eletrostática. A gente vai ver que temos dois princípios da eletrostática importantes de serem vistos. E os processos de eletrização dos corpos. Ou seja, como que eu posso tornar um corpo eletrizado? Na aula anterior, nós acabamos vendo 3 definições. Final da aula anterior. Se tu ainda não assistiu, corre lá na plataforma, tá? No Google Sala de Aula, clica lá no link da aula, baixa o quadro, assiste e estuda, tá bem? Mas nós terminamos a aula passada vendo 3 definições. A primeira, o que é um corpo neutro? O que é um corpo eletrizado positivamente e um corpo eletrizado negativamente? Então a gente vai construir em cima desse conteúdo. Então é necessário que você tenha assistido a aula anterior, tá bom? Então a gente vai ver também os processos de eletrização. Princípios da eletrostática, processos de eletrização dos corpos. Aqui o quadro está bem interativo, viu, galera? Cliquem nos links aí, aonde tem YouTube e o meu emoji, né? O meu avatarzinho, dizendo assim, ó o dedão aí, ó, clica, né? Tu clica aí para assistir os vídeos, tá bom? Na íntegra. Eu vou mostrar só por cima os vídeos hoje. E dando tempo, nós resolveremos aqui algumas questõezinhas do livro didático de vocês. Beleza? Na aula anterior, eu passei 2 questões. Uma eu resolvi e a outra eu deixei para vocês resolverem, que é essa questão 7 aí, da página 26. Todas essas questões eu vou botar numa lista posteriormente e elas vão valer nota, tá bom? Então, tenta solucionar, tenta refazer cada questão dessa no teu caderno. Beleza? Então vamos lá, sem mais demora. A aula de hoje está aí no quadro. Princípios da eletrostática. O que vem na tua cabeça quando a gente fala de princípio? O que é princípio? Essa palavrinha princípio, pelo menos o que vem na minha mente, quando eu escuto ela me remete a começo. Ela me faz lembrar de algo que está começando, algo que está se iniciando. Então, princípios da eletrostática, a gente já viu o que é eletrostática, que é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos elétricos, das cargas paradas nos corpos, eletrostática. E os princípios querem dizer a base desse conhecimento. Onde tudo isso começou, tá bom? A eletrostática inteira, ela está assentada, ela está apoiada sobre 2 pilares. O primeiro, o princípio da atração e repulsão. Esse já ficou um pouco claro na aula anterior, e essa aula vai ficar ainda mais claro. E o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, o que vem a ser o princípio da atração e repulsão? O próprio nome está dizendo. A gente está falando de eletricidade. A gente já sabe que cada corpo que existe na natureza é feito por pequenas partículas, chamadas átomos. E os átomos são formados por outras pequenas partículas, os prótons, elétrons e nêutrons. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa, e os nêutrons não têm carga zero. Ok?
Então, o que fala o princípio da atração e repulsão? Ele está enunciado assim no livro de vocês. Ó. Partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto as eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. Então, os iguais se repelem e os contrários se atraem. Tá? Olhem aí a figurinha. Deixa eu aumentar aqui a figura, trazer ela para frente. Observe essa primeira aqui, ó. Eu tenho duas cargas positivas suspensas em fios e elas estão se empurrando mutuamente. Ou seja, uma faz uma força na outra. Ação e reação aí acontecendo, pessoal. Se eu puder mostrar as forças através de vetores, ficaria assim. A carga da esquerda empurra a carga da direita. Por sua vez, a carga da direita empurra, repele a carga da esquerda. Elas estão se empurrando, no sentido de se afastarem. Cargas iguais. Isso também ocorre para as cargas negativas. Foi cargas iguais, se repelem. A força é de repulsão. Já as cargas opostas, olha o terceiro desenho, né? Elas estão se atraindo. A carga da esquerda puxa a carga da direita e a carga da direita puxa a carga da esquerda. Então elas estão se atraindo mutuamente. Cargas de sinais opostos se atraem. Tranquilo? Aí você pode ter a dúvida. Mas se ela estiver neutra, professor? Se ela não estiver eletrizada nem positiva e nem negativamente? Se ela estiver eletrizada... Se ela não estiver eletrizada, se ela estiver na sua forma neutra, com o mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons, né? Será que existe atração? A resposta a gente vai ter no decorrer dessa aula, tá bom? Mas, basicamente, respondendo antes de mostrar os vídeos e de prosseguir nas aulas, na aula aqui, basicamente, nêutrons não se atraem. Neutro e neutro, dois corpos neutros, não fazem nenhuma força sequer de atração elétrica entre eles, tá bom? Existe uma atração, mas é a atração das massas, atração gravitacional, que a gente viu lá no primeiro ano. Mas a atração elétrica de corpos neutros não existe. Beleza? Agora a gente vai perceber no decorrer da aula que um corpo eletrizado é capaz sim de atrair um corpo neutro. Tá bom? Se não entenderam, no decorrer da aula vai ficar bem mais claro. Vem comigo. Esse é o princípio da repulsão. Beleza? O primeiro pilar sobre o qual a eletrostática está apoiada. O segundo pilar, o segundo princípio norteador é o princípio da conservação das cargas elétricas. O que é que ele diz pra gente? Como enunciar? O livro de vocês enuncia dessa forma aí. Ó. A soma algébrica das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é constante. Em outras palavras, se eu somar as cargas de corpos isolados do meio exterior, né, se eu olhar só para esses corpos e somar as cargas elétricas, antes e depois de algum processo de eletrização, isso é constante. Isso permanece. Né? Isso se conserva. O que se conserva? A soma das cargas. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira figura, ó, antes da troca de cargas. A gente vai ver hoje quais são os 3 processos de eletrização por meio dos quais os corpos podem trocar cargas elétricas, tá bom? Mas não interessa qual deles é nesse momento.
O que interessa é que antes de haver esse processo de eletrização, a gente tem aqui o corpo A com menos 5 Qzinho, ó. O corpo B, carga do B, né, QB, ó, igual a mais 2 Qzinho. E o corpo C, a carga do corpo C, a quantidade de carga elétrica que existe no corpo C, QC, é igual a zero. Ele está neutro. O A está eletrizado negativamente, está com excesso de 5 elétrons. O B está com falta de 2 elétrons. Então ele está com excesso de 2 prótons, como a gente viu na aula anterior. Não se mexe nos prótons. Só é possível mexer nos elétrons, pessoal, porque os elétrons ficam na eletrosfera. Se você lembrar do desenho do átomo, ele tem um núcleo e os elétrons circulando em órbitas ao redor. Tá bom? Então, os prótons ficam dentro do núcleo. Para eu mexer no núcleo, eu tenho que partir ele. E o nome disso é reação nuclear. Então, não dá para mexer de forma fácil, tá certo? Nos prótons. Retirar prótons ou colocar prótons no núcleo. Não dá. Requer muita energia para você partir o núcleo de um átomo. É reação nuclear. Então, não. Tá bom? Prótons não se mexe. Só nos elétrons que estão em fora. Girando por fora. Beleza? Sendo assim, observa comigo, olha só, acompanha aí o meu mouse. A gente tem o corpo A com excesso de 5 elétrons. Quando a gente olha para depois do processo de eletrização, depois que houve a troca de cargas, o corpo A só está com menos 2. Então, é como se 3 dessas cargas tivessem migrado para o corpo C. Porque quando você olha para depois, o corpo A agora está com menos 2, só está com excesso de 2 elétrons, porque os outros 3 migraram para o corpo C. Olha a carga do corpo C, que antes estava neutro. Agora ele está com menos 3. Ele está eletrizado negativamente. Excesso de 3 elétrons, né? Então, o corpo B nada aconteceu, continua com mais 2, depois da troca de cargas. Mas o fato é que, se você somar as cargas antes do processo de eletrização, vou somar, eu tinha menos 5, ok? Somando com mais 2 do corpo B, somando com 0 do corpo C. Menos 5 mais 2 mais 0. Isso acaba dando menos 3. Menos 3. Menos 3 Qzinho, né? Esse Qzinho aí, pessoal, é um valor arbitrário que a questão podia dar, entendeu? O valor da carga elementar, aquele que a gente viu na aula passada, ou pode ser um valor arbitrário, que a questão dê, ou o valor da carga elementar. Que carga elementar é essa? O valor de um próton ou de um elétron, que a gente viu na aula anterior. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Númerozinho fixo, tá? A maioria das questões dá esse número, embora não seja obrigado. Quando a gente faz o somatório das cargas depois, vamos somar aqui as cargas depois, ó. Vai ser menos 2
somado com mais 2 somado com menos 3. Então, menos 2 mais 2 se cancelam. Menos 3 acaba sobrando apenas o menos 3. E aí você comprova que a soma das cargas que eu tinha antes do processo de eletrização ocorrer, antes da troca de cargas elétricas, é o mesmo valor, é a mesma soma, tá? Permanece constante, se conserva. Menos 3 Qzinho antes, menos 3 Qzinho depois da troca de cargas. Então, com isso, o que esse princípio está querendo dizer para a gente é que as cargas elétricas não se criam do nada. Elas já existem e elas fazem só migrar de um corpo para o outro. Ok? Elas não se destroem. Por exemplo, antes eu vejo aqui que o corpo A está com menos 5. Depois eu vejo que ele está com menos 2. Para onde foram essas 3 cargas que não estão mais aí? Elas migraram para o corpo C, nesse caso. Elas não se destruíram, elas não sumiram. As cargas do corpo C. Antes o corpo C estava neutro, com 0. E agora, depois das trocas de carga, depois do processo de eletrização, o corpo C está com menos 3. Ou seja, absorveu, ganhou 3 elétrons. Isso significa o quê, pessoal? Que criou do nada 3 cargas? Não, essas 3 cargas vieram de outro corpo. Não se cria, não se perde, apenas transfere, ok? Apenas transfere de um corpo para o outro. Beleza? Esses 2 princípios básicos sustentam toda a teoria e cálculo da eletrostática. Prosseguindo, como a gente pode retirar cargas de um corpo e colocar em outro? Como a gente pode transferir cargas? Fazer com que os corpos troquem de cargas, ou seja, eletrizar corpos. Eletrizar é o nome que se dá ao fenômeno de tornar um corpo neutro eletrizado. Ou seja, se ele estava neutro antes, se ele tinha o mesmo tanto de mais e o mesmo tanto de menos, mesmo tanto de prótons e o mesmo tanto de elétrons, eu vou fazer alguma coisa para desequilibrar isso. Ou eu vou retirar elétrons, tornando ele positivamente eletrizado, vai sobrar prótons, vai sobrar positivos. Se eu retiro elétrons, o corpo fica eletrizado positivamente. Ou então eu vou dar ainda mais elétrons do que o que ele tem. Então ele vai ficar com excesso de elétrons, com excesso de carga negativa, ficando assim eletrizado negativamente. Tá bom? Isso ocorre por 3 processos básicos: atrito, contato e indução. O primeiro é eletrização por atrito. Aí eu já vou explicar para vocês a teoria e levar vocês para um vídeo. Tá bom? E aí eu aconselho, assistam esses vídeos na íntegra depois, para melhorar o aprendizado de vocês, porque aqui eu vou estar tirando o áudio do vídeo e vou estar explicando eu mesmo, tá bem? Então vamos lá. No que consiste o processo de eletrização por atrito? O próprio nome está falando. O que é atritar? Atritar é esfergar um corpo no outro. Ou seja, olha o exemplo que eu trouxe. Um bastão de vidro que está neutro e um tecido de lã também está neutro. 2 corpos neutros. Quando a gente esferga um no outro, o que acaba acontecendo é que um acaba perdendo elétrons para o outro. Isso acontece, pessoal, porque um é mais eletronegativo do que o outro. Na química, eu acredito que o Demery, professor Alexandre Demery, vai ensinar isso para vocês como uma propriedade da tabela periódica, a eletronegatividade.
Existem elementos na natureza que são mais susceptíveis a ganhar elétrons do que outros. Com isso eu estou querendo dizer que existem materiais que são mais fáceis de ganhar elétrons, que puxam mais elétrons do que outros, né? Então, quando eu esfrego dois corpos de materiais diferentes, isso quer dizer o quê? Que eles têm eletronegatividade diferente. A capacidade de atrair elétrons é diferente. Tem um que atrai mais do que o outro. Então, esse que atrai mais elétrons, que consegue atrair mais elétrons, ele vai puxar os elétrons do outro. Então, quem perde elétrons, que é o bastão de vidro, fica positivo. E quem ganha elétrons, que é o tecido de lã aí, ó, fica negativo. Antes os dois estavam neutros. Depois do processo de eletrização por atrito, eles ficam carregados, eletrizados, com cargas de sinais opostos, porque um perdeu elétrons para o outro. O que perdeu elétrons, olha aqui o desenho, perdeu 6 elétrons, que foram para o corpo de lã, né? A lã ficou eletrizada negativamente. Antes ela tinha o mesmo tanto de mais e o mesmo tanto de menos. Ganhou 6 elétrons. Então ela ficou com excesso de 6 elétrons. Enquanto que o bastão de vidro ficou com falta de 6 elétrons. Ou, ainda a gente pode falar, que ele ficou com excesso de 6 prótons. 6 cargas positivas. Agora, no final do processo, eles estão eletrizados. Então venham comigo para o nosso quadro interativo. Eu vou aqui me diminuir. Vou me deixar bem aqui no cantinho para não atrapalhar o vídeo. A gente vai ver esse primeiro vídeo aqui, ó. Processos de eletrização dos corpos. Aqui, ó. Aqui o link. Clica aí no link do YouTube, ó. Tu vai ser direcionado para o vídeo que eu quero te mostrar. Aqui eu vou tirar o áudio dele, tá bom? Bom, de início, aí a gente tem, né, um professor aí fazendo experimento. Ele está mostrando os materiais. Ele está mostrando que tem uma chapa, 2 chapas diferentes. Estão ligadas, conectadas nesse aparelho aí que marca voltagem, tá bom? Um fio está em uma placa, a circular, e o outro fio está na outra placa. São materiais diferentes. Pelo que eu estou vendo, uma das placas é metal e a outra é minério, né? É uma pedra. São materiais diferentes. Beleza? Tá marcando 0 kV aí, ó. Agora ele vai esfregar um no outro. Nesse momento que ele está esfregando, está acontecendo eletrização por atrito. Um corpo está perdendo elétrons para o outro. Quando ele separar os corpos, vocês vão ver o aparelho marcando a voltagem. Olha aí quanto marcou. 4.500 volts. Né? Essa chapa circular tem 4.500 volts. A diferença de voltagem, tá? Entre uma e a outra placa é 4.500 volts. Ou seja, uma se eletrizou positivo e a outra se eletrizou negativo. Cada uma com 4.500 volts. Beleza? Aí agora ele vai comprovar para vocês que essa placa aí tá cheia de elétrons, ó. Porque ele vai aproximar de um líquido inflamável. Vai saltar um elétron, ó. Pegando fogo, né? Inflamando. Outro tipo de atrito. O atrito de vestimenta. Você nunca vestiu uma blusa ou tirou uma blusa, né? E sentiu os seus pelinhos serem atraídos para a blusa? Geralmente acontece com blusas de materiais leves, como seda, como elastano, né? O simples fato de você tirar uma blusa
já faz com que o teu corpo ou a própria blusa se eletrizem, porque um está em atrito com o outro. Ó, primeiro ele prova que o corpo dele não tem voltagem nenhuma, ele está neutro, e agora ele vai simplesmente tirar o casaco. Uma roupa atritou na outra, agora o corpo dele está cheio de carga. 5.500 volts. Agora ele vai se atritar ainda mais com o plástico, ó. E olha o que acontece, pessoal. Que nem no Harry Potter, né? Uma varinha, né? Olha o que acontece. Parece mentira. Mas se um corpo... Aí existe um perigo, né? Se um corpo está cheio de carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, se tiver positivo, ele vai atrair elétrons, atrair faísca. Se ele tiver negativo, ele vai ceder elétrons, vai sair faísca dele. Então é possível causar combustão. Por isso temos que ter muito cuidado nos postos de gasolina. Esse vídeo aí vai trazer essa lição. Né? Como no Harry Potter, né? Fazer o líquido inflamação com o dedo. Né? Avada Kedavra, sei lá como é que é. Meu irmão, que besteira, né? Ignora aí minhas piadas reais, viu, galera? Mais um exemplo, atrito de partículas. Agora ele vai ligar o aparelho aí nesse funil de metal. Vai começar a derramar arroz aí, ó. O arroz em atrito com o funil, sendo depositado no funil, fica em atrito com as paredes. E aí começa a existir eletricidade estática. Ou o arroz perde elétrons para o funil ou o contrário. E ele vai acender uma chama, ó, um gás, um botijãozinho de gás, ó. Né? Saiu uma faíscazinha do funil. Agora ele vai deixar o arroz escoar pelo funil. O arroz em atrito com o funil. Dá pra ver ali no aparelho, ó, no voltímetro, o medidor crescendo lentamente, ó. O arroz escorrendo, eletrizando o funil. Tá bom? É só mais um exemplo. E agora ele vai para a realidade. Deixa eu adiantar aqui o vídeo. Pronto. Cuidado ao abastecer o carro. Cuidado quando tiver em posto de gasolina. Olha o que aconteceu. A mulher saiu, provavelmente não é aqui, né, porque não tem frentista. Botou a bomba de gasolina. Ela sentou no banco, já está em atrito aí. Como se não fosse bastante, olha o que aconteceu. Ela atritou as mãos na vestimenta dela, na blusa dela. Olha aí o que aconteceu. Ela sentou no carro, saiu do carro, atritou a blusa, a mão na blusa. Quando foi pegar, saiu uma faísca. Exemplos de eletrização por atrito. Beleza? Vamos voltar então. Para o nosso quadro virtual. Essa é a eletrização por atrito. Então, experimentalmente, olha a observação que eu coloquei. Experimentalmente, comprova-se que ao atritar entre si corpos neutros de materiais diferentes, um recebe elétrons do outro. Beleza? Então, o que recebe elétrons fica negativo, o que perdeu elétrons fica positivo. É isso, eletrização por atrito. Aqui há uma observação. No livro de vocês, existe algo chamado, uma tabelinha de materiais, chamado série triboelétrica, ou série triboeletrônica. Ela fala sobre que material fica positivo e que material fica negativo
quando são atritados. Por exemplo, os materiais que nós pegamos aqui foi lã, a gente atritou a lã com quem? Com o vidro. Tá aqui o vidro. Lã com vidro. Quem está mais próximo do positivo vai ficar positivo. Então observa, quem está mais próximo do positivo aqui, ó, dessa setinha, positivo em cima, negativo embaixo. Quem está mais próximo do positivo é aquele que vai perder elétrons. É aquele que vai ficar eletrizado positivamente. Então o vidro, que está mais perto do positivo, ele ficou positivamente carregado. E a lã, que está mais próxima do negativo, quando comparada com vidro, claro, né, a lã está mais próxima do negativo. Então ela vai ganhar elétrons, ela vai ficar eletrizada negativamente. Agora vamos supor que esse bastão não fosse de vidro. Vamos supor que esse bastão fosse de plástico. De plástico, tá aqui o plástico, ó, lá no final. Se o bastão fosse de cano PVC, né, de plástico, quem ficaria positiva era a lã. Ela iria perder elétrons para o bastão. E o bastão, que seria de plástico, ia ficar negativo. Entendido? Nessa sériezinha triboelétrica, ela foi elaborada por meio de experimentos. Tá bem? Então vale a pena dar uma conferida lá no seu livro. Próximo tipo de eletrização. Eletrização por contato. O próprio nome está dizendo. Eu não vou mais atritar, esfregar, não. Agora eu vou só estabelecer contato. Vou ligar dois corpos por um fio. Ou então, por um condutor, né? Ou então eu vou encostar dois corpos condutores. O que acontece, pessoal? Como funciona a eletrização por contato? Olha a figura que eu trouxe, ó. O famoso aparelho que tem em laboratórios, chamado gerador de Van der Graaf, é um aparelho que gera cargas elétricas estáticas. A moça está lá com a mão nele, ó, encostando, e aí ela está ganhando carga elétrica desse aparelho. As cargas elétricas tentam se espalhar pelo corpo dela e vão para as pontas dos cabelos, ó. E eles ficam se repelindo. Cargas iguais se repelem. Ela está ganhando só positivo ou só negativo, né? Os elétrons do corpo dela estão indo para o aparelho e ela está ficando toda positiva. Ou então os elétrons do aparelho estão vindo para o corpo dela e ela está ficando toda negativa. É um exemplo de eletrização por contato, né? Para que exista eletrização por contato, no início, antes de haver contato, pelo menos um dos corpos tem de estar eletrizados. É diferente do atrito. No atrito, antes de haver atrito, os dois corpos estavam neutros. Aqui, no contato, pelo menos um corpo deve estar carregado, deve estar eletrizado, para que no contato essas cargas se redistribuam. Olha o que eu coloquei aqui como observação. Quando dois ou mais corpos condutores são colocados em contato, estando pelo menos um deles eletrizado, observação importante, observa-se uma redistribuição de carga elétrica, ou seja, pela superfície externa, né? Ou seja, conta aqui comigo antes, ó. Antes eu tinha, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho um corpo eletrizado positivamente com excesso de 16 prótons. O outro corpo está neutro.
Neutro, galera, não quer dizer que ele não tenha elétrons e prótons, não. Ele tem. Só que a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Isso acaba dando zero. Ninguém sobra nessa conta quando o corpo está neutro. É o caso da bolinha menor aí, ó, da esfera menor. Durante o contato, essas 16 cargas vão se redistribuir pela superfície externa dos corpos. Então você pode perceber que as cargas aqui na esfera maior estão um pouquinho mais espaçadas, né? Porque quando o corpo pequeno encostou, houve mais espaço para elas se distribuírem. Então, o corpo grande ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O corpo grande, que antes estava com 16, agora ele está só com 10, carga sobrando. Ele ainda está positivo, mas ele dividiu as cargas. E o corpo pequeno, a esfera pequena, ficou com 6. 10 com 6, 16. Provando aí que a soma das cargas antes do processo é igual à soma das cargas depois do processo. O princípio da conservação das cargas, lá do início da aula. Então só houve uma redistribuição. E aí vale o raciocínio. Se os corpos fossem exatamente da mesma medida, exatamente iguais, mesmo tamanho, mesmo diâmetro, digamos assim, se fossem duas esferas iguais, cada uma ia ficar com 8, certo? Então, essa distribuição de cargas é proporcional à área superficial. Quanto mais área tiver na superfície do corpo, quanto maior for a esfera, mais carga vai ter ela. Quanto menor for a esfera, menos carga vai ter ela. Mas o fato é que as cargas se distribuem. Ou seja, no final, eles acabam com cargas de sinais iguais. Ora, se houve só uma redistribuição, o que antes era positivo, continua positivo. E o que é neutro, o que antes era neutro, agora está positivo. Eles acabam com cargas idênticas, com cargas de sinais iguais, diferente do atrito. No final do atrito, aqui, ó, depois do atrito, bem aqui, eles acabam com cargas de sinais contrários. No final do contato, né, aqui, ó, depois que houve o contato, eles acabam com cargas de sinais iguais. Ok? Exemplo, vamos lá para o exemplo. E aí eu vou clicar aqui no link. Deixa eu passar aqui a propaganda. Pronto. Manual do Mundo, tá? Iberê Tenório aí. Gosto muito do canal desse cara. Ele vai fazer um experimento. Ele vai construir um experimento. Ele vai te ensinar a construir um brinquedo, né, que ele chama de pêndulo fantasmagórico. Mas lá na faculdade eu aprendi esse experimento, na cadeira de física experimental que eu tive, chamado de ping-pong eletrostático. É basicamente a mesma coisa. Aí ele está mostrando os materiais. Eu vou adiantar o vídeo, tá? Ele vai te ensinar a construir. Você vai precisar de uma raquete, você vai desmontar ela e tal. Depois vocês veem na íntegra esse vídeo aí. Ó, um fiozinho da raquete ele liga em uma latinha e o outro, ó, olha só, o fiozinho vermelho ele ligou na latinha da esquerda e o fiozinho amarelo ele ligou na latinha da direita. Com isso aí ele está querendo eletrizar as latinhas
com cargas de sinais diferentes. Então, uma vai ser positiva e a outra latinha vai ser negativa, tá? Aí ele empendura uma bolinha de metal, uma bolinha de papel alumínio, né? Ele faz uma bolinha de papel alumínio, pendura numa linha, suspende através de uma linha, num lápis. E aí ele vai colocar aí, sendo sustentado pela latinha. Olha só, ela está exatamente aí no meio. Quando ele liga a raquete, uma garrafinha fica positiva, atrai a bolinha. Quando a bolinha encosta, ela ganha carga positiva, aí se repele. Aí vai para outra garrafa que está negativa, que está atraindo ela. Né? Positivo e negativo se atrai. Aí quando a bolinha encosta na latinha negativa, ela ganha as cargas negativas, fica negativa. Aí começa a ser repelida e atraída pela outra. E fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. O tempo todo se eletrizando positivamente, se eletrizando negativamente. Só através do contato. Quando encosta numa garrafa, fica positiva. Aí repele, vai para outra. Encosta na outra, fica negativa. Aí repele e vai para outra. E assim, né? Ele vai tentar fazer com a latinha, em vez de uma bolinha. Observa aí, ó, liguei o som. Olha a latinha, indo e voltando, ó, encostando lá e cá, lá e cá. E como será que esse tal pêndulo elétrico funciona? Quando eu ligo a raquete, uma latinha se carrega com carga positiva e outra negativa. E a do meio está neutra, está isolada, tanto que ela está encostada num lápis e num fio que não carregam eletricidade. E aí, vamos supor que a latinha neutra encosta de um lado positivo, ela vai ganhar carga positiva. Então as duas ficam positivas e positivo com positivo se repelem. Ao mesmo tempo, o outro lado vai estar negativo. Positivo com negativo se atrai. Só que a latinha encosta do outro lado e ela vira negativa. Negativo com negativo se repele, mas o positivo está do outro lado. Aí ela se atrai. E aí encosta, e a latinha vai ficando positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Tá bom? Depois vocês veem aí na íntegra esse vídeo. Vamos voltar para o nosso quadro. Deixa eu me aumentar aqui para vocês de novo. Essa foi a eletrização por contato, tá bom? Terminam com cargas de sinais iguais, porque a carga se distribui. E a eletrização por indução? Aqui já caminhando para o final da nossa aula. O que vem na sua mente quando você vê essa palavra? Indução. O que significa induzir, pessoal? Eu vou induzir alguém a fazer alguma coisa. Significa que eu vou influenciar. Eu vou influenciar alguém a fazer alguma coisa. Então, induzir, o indutor é quem está influenciando. E o induzido é aquele que é influenciado. Aquele que é forçado a fazer, digamos assim, não é forçado, né? Mas ele é induzido. Né? É como se ele fosse influenciado realmente. Então ocorre um passo a passo. Ó. Vamos para o primeiro passo. A eletrização por indução. Também, assim como no contato, um dos corpos precisa estar eletrizado. Vamos para essa primeira figura aqui. Ó. Vou trazer ela para cá, trazer para frente e aumentar um pouquinho aqui para a gente estudar ela. Então, a primeira regra é que o indutor é quem está eletrizado. Vocês podem ver que eu tenho uma esfera, que alguém está segurando uma esfera. E, claro, esse bastão aí que a pessoa está pegando deve ser de material isolante, para que as cargas da esfera não passem para a mão da pessoa. Ok? Então, é como se eu tivesse uma esfera
rosa aí, ó, carregada positivamente. E o induzido é o corpo neutro. O indutor é o corpo carregado, eletrizado, e o induzido é o corpo neutro. Tranquilo? O primeiro passo é esse. Um dos dois deve estar necessariamente eletrizado. O segundo passo. O segundo passo, olha só. Aproximar sem tocar. Porque se tocar é contato. Aproximar sem deixar encostar. Sem tocar. O indutor do induzido. Para que ocorra a polarização. Então, o que é isso? Vamos aqui, ó. Segunda figura. Essa daqui. O que acontece quando a gente aproxima o indutor, que é esse aqui do lado, esse rosa aí, ó, ele tá positivo. Eu aproximei, mas não encostei, tá? Aproximei do induzido. Como o indutor é um corpo que está carregado positivo, ele vai atrair as cargas negativas do corpo neutro e vai repelir as positivas. Então ocorre o que a gente chama de polarização das cargas. Eu posso muito bem traçar uma linha vertical aqui para você perceber que é como se formassem dois polos aqui, ó. O polo da direita todo positivo, as cargas positivas, ó, você pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas positivas. E do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cargas negativas. Então o corpo ainda está neutro. Ele ainda não está eletrizado. O neutro ainda está neutro. Ele só foi polarizado. Ou seja, as cargas positivas se separaram das cargas negativas por causa da ação do indutor. Corpo positivo que foi aproximado, expulsou, empurrou os negativos, os positivos para mais longe e puxou os negativos para mais perto. Então houve uma polarização. Esse é o segundo passo. Tá bom? A gente aproximar o indutor do induzido sem encostar para que ocorra a polarização do corpo induzido. Ele ainda está neutro. Deixa eu devolver a figura aqui para o lugar. Ok? Terceiro passo. Olha o terceiro passo. Ainda na presença do indutor, então você ainda vai deixar o indutor, o corpo carregado, ainda tem que estar lá, bem próximo do induzido, né? Ainda na presença do indutor, o que é que a gente deve fazer? Ligar o induzido à terra. Então, olha só, eu vou aumentar essa terceira figurinha aqui pra gente. Aqui, pessoal, o indutor ainda está próximo do induzido, ó, atraindo as cargas negativas, né? Só que vocês podem notar que o outro lado que foi ligado na terra, ó, já não tem mais as cargas positivas. Porque subiu elétrons da terra. Está subindo elétrons da terra para cada um desses mais que ficou aqui isolado. Então subiu 7 elétrons neutralizando cada um desses prótons. Beleza? Nesse momento, se eu afastar o corpo indutor, os elétrons da Terra voltam para a Terra, começa a aparecer de novo os positivos e o corpo continua neutro. Por isso que eu tenho que deixar sempre o indutor aí perto. Nesse processo chamado de indução, o indutor sempre tem que estar presente e próximo do induzido,
Então, primeiro passo, corpo indutor carregado, corpo induzido neutro. Segundo passo, aproxima o indutor do induzido, sem encostar, para que ocorra a polarização das cargas. Terceiro passo, liga a terra no corpo induzido. A terra vai funcionar como um doador de elétrons, nesse caso. Tá bom? Porque se fosse o inverso, a terra ia funcionar como receptor de elétrons. Ok? A terra sempre doa elétrons ou recebe elétrons. E nunca fica carregada. É como se distribuísse pela superfície do planeta. Né? É como se essas cargas se distribuíssem pela superfície do planeta e pelo ar. Então, a Terra é um elemento que neutraliza corpos carregados. O ar úmido também é um elemento da natureza, é um ambiente que neutraliza corpos carregados. Tá bom? Então, subiu elétrons, neutralizando os positivos ali, ó. Devolvendo a figura para o local. Quarto passo. Ainda na presença do indutor, desligar o induzido da Terra. O quarto passo. O indutor ainda continua presente, pertinho do induzido. Só que agora a gente corta a ligação com a Terra. Olha aí, ó. O fio que antes ligava o induzido na Terra está cortado. Subiu elétrons da Terra. Depois que neutralizou os prótons, ele cortou a ligação com a Terra. Porque agora ele vai afastar o induzido no último passo. Se ele não tivesse cortado essa ligação com a Terra, na hora que afastasse o induzido, o corpo ia devolver os elétrons para a Terra. Os elétrons que a Terra cedeu iam ser devolvidos para ela. Ia criar os positivos de novo aí. Ia ficar neutro novamente. Não ia ficar carregado. Por isso a gente tem que, ainda na presença do induzido, cortar a ligação com a Terra. Beleza? Quinto passo. Afastar o indutor e o induzido. Agora que a gente já cortou a ligação com a Terra, observa o quinto passo. Deixa eu trazer ele para frente aqui. Olha aí. O indutor continua positivo desde o início, só que o induzido não está mais neutro. Esses negativos se espalharam pelo corpo induzido. Agora o induzido está eletrizado negativamente. Então, os dois acabam com cargas de sinais opostos, que nem o atrito, acabam com cargas de sinais opostos. Tranquilo? Deixa eu voltar a figura aqui para o lugar. Então, finalizando nossa aula, pessoal, olha só. O que é que eu botei de observação aqui? Quando aproximamos sem tocar um corpo eletrizado de um corpo neutro, provocamos no condutor neutro uma redistribuição de seus elétrons livres. Esse fenômeno, chamado indução eletrostática, ocorre porque as cargas existentes no condutor eletrizado podem atrair ou repelir os elétrons livres do condutor neutro.
Beleza? Esse é o último processo pelo qual a gente pode eletrizar: atrito, contato e indução. Finalizando nossa aula, eu vou levar vocês para o meu próximo quadro, que é um quadro de exercícios. Provavelmente a gente vai fazer na próxima aula. A minha próxima aula com vocês vai ser uma aula de exercícios, ok? Mas aí vocês já podem ir treinando. Depois eu vou juntar todas essas questões numa listagem só e ela vai valer nota para vocês. Então já é bom ir fazendo no caderno, beleza? Questão 7 da página 26 do livro. Eu vou deixar o PDF do livro disponibilizado lá no Google Sala de Aula, caso quem não tenha o livro aí possa ter acesso. Questão 10 da página 26. Questão 14 da 27, página 27. Questão 14, 15, 16. Pronto, essas aí. Tá bom? A questão 7 e 10. Se eu não me engano, a gente fez a 9 da página 26 na aula anterior. Questão 7 e 10 da página 26. Da página 27, questões 14, 15 e 16, aí da página 27, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui com vocês. A minha dica é: pratica, tá certo? O aprendizado só vai acontecer de forma significativa se você estiver praticando. Então pratica. Tô no WhatsApp, tô lá no Google Sala de Aula e tô lá no Aluno Online. Caso queiram interagir, tirar suas dúvidas, contem comigo, ok? Se cuidem, fiquem com Deus e até mais.